Saudações vascaínas! Hoje a nossa entrevista já estava sendo muito esperada por mim, e porque a gente vai falar de uma coisa que para o Vasco e para todo vascaíno é muito importante, que é a inclusão. Então hoje a gente está aqui na live tendo a intérprete ao nosso lado, que vai contar um pouco para a gente de como surgiu a ideia do Vasco Libras, que ela tem a página dela para dar notícia do Vasco, e está super interessante. Então, vou apresentar a vocês a Yatza, tá certo? Certinho. A Yatza do Vasco Libras, que vai contar para a gente um pouco da história dela como vascaína e falar também da página que ela criou e de como teve essa ideia de fazer o Vasco Libras. Então, bem-vinda, Yatza. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você, primeiro, sua história como vascaína, e a gente vai seguindo a nossa conversa. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra e um grande prazer estar aqui conversando com vocês para explicar um pouquinho mais desse projeto e também para vocês conhecerem mais sobre Libras, para ajudar nessa acessibilidade e inclusão da comunidade surda vascaína que ama tanto o clube e merece, né, esse lugar de destaque, de representatividade. Meu nome é Yatza e na comunidade surda esse é o meu sinal. O sinal é como se fosse o nosso apelido, né, para o ouvinte. Então, meu sinal é esse. Minha história no Vasco começou da minha família, quando eu nasci, né, os meus pais todos são vascaínos, torcem para o time do Vasco. O meu irmão também. Eu acho que o Vasco está na minha vida desde antes, né? Justamente por causa da minha família toda ser vascaína, sempre sentar para ver o jogo, para comentar, para conversar sobre essas coisas todas, assim. E você estava falando que nesse momento você não está no Rio de Janeiro, mas que você está morando no Rio Grande do Sul tem um ano. Antes disso, você era uma vascaína que frequentava estádio, ou então você era mais de assistir só pela televisão mesmo? Qual é a sua relação com o Vasco, com São Januário, com os jogos? Então, antes eu morava aí no Rio, morava em Niterói, na cidade de Niterói, mas eu sempre que podia, eu ia em São Januário para ver os jogos, né? Ficava na arquibancada, na social mesmo, lá sentada. A primeira vez que eu fui em São Januário foi quando meu irmão fez 16 anos. E aí é onde realmente tudo começou a acontecer. Porque antes eu era aquela torcedora só de televisão. E não entendia de fato como era essa ligação, esse amor verdadeiro que as pessoas têm pelo clube, né? E aí, nesse dia que a gente foi em São Januário, São Januário estava fechado, não tinha jogo, mas no domingo ia ter. E aí a gente voltou no domingo e quando a gente entrou em São Januário, que a gente olhou assim, os torcedores lá cantando, gritando, falando do Vasco, as famílias, as crianças, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é esse time que eu escolhi e vou viver sempre torcendo por ele. E aí realmente começou a minha ligação. Então eu sou muito de ir, sim, nos jogos. Eu ia para São Januário, às vezes, só para almoçar, junto com a minha mãe, sempre que podia. Então é assim, eu acho que eu sou uma verdadeira torcedora, né? Aquela raiz, como a gente fala em português. A gente tem vascaíno pelo mundo inteiro, né? Não só no Brasil, o mundo inteiro está repleto de vascaínos e alguns ficam afastados, mas a gente aqui no Rio de Janeiro, quando tem a oportunidade de ir a São Januário, realmente é um evento especial. Eu também gosto bastante de ir no restaurante ali de São Januário, sempre gostei há anos que eu gosto de frequentar. Agora, no momento de pandemia,
eu não fui nenhuma vez, mas eu estou ansiosa para poder voltar novamente, claro que com segurança, mas em breve eu espero estar lá de novo. E você aí no Rio Grande do Sul também, de repente já pode começar a procurar os vascaínos que estão por aí, com certeza tá cheio, sem dúvida. E você pode começar já a ver aonde depois da pandemia você vai ver os jogos, né? Acho que vale a pena essa pesquisa. Com certeza. Já estou me organizando aqui, preparando tudo, porque é importante, né? Aqui na cidade que eu moro, em Cerro Largo, é como se fosse meio que interior, é bem distante do centro mesmo de Porto Alegre. Então aqui é difícil ter vascaíno, né? Então sou sempre eu, o meu irmão, a esposa dele e a minha mãe vendo os jogos do Vasco. E aí eu me junto muito com um grupo que a gente tem no WhatsApp, né, dos surdos, e aí sempre que tem jogo, é mensagem o tempo inteiro, é vídeo, e fica ali no WhatsApp, a gente conversando sobre tudo. E além do futebol, existe algum outro esporte que você se identifica? Você já foi acompanhar o Vasco em outros esportes também? Ou por enquanto só futebol? Tem. Eu já fui ver futebol americano, que um amigo do meu irmão jogava pelo Vasco, então já vi. Gosto muito basquete, né? Basquete do Vasco também, que é importante. E as categorias de base, né? O sub-20, sub-17, assim. Vou te falar que também uma coisa que eu gosto bastante de acompanhar, e isso para mim não tem tanto tempo, é o remo. Então, se um dia você estiver por aqui, eu acho que o remo é muito, muito interessante também de assistir. A gente não imagina que ele pode ser tão emocionante quanto ele é, né? Mas eu mesma já me peguei assim, torcendo muito pro Vasco no remo, e eu nem esperava. E é um esporte, é o nosso esporte, né? O nosso esporte tradicional, estatutário. Então, acho que, de repente, quando você puder vir ao Rio, seria legal também se você fosse. E isso eu tô falando porque você, na sua página, você se dedica a falar notícias, informações, não é, sobre o Vasco, e você faz para a comunidade surda. Então, essa é a ideia, é passar notícia. Como é que foi a criação do Vasco Libras e qual é o objetivo maior dele? Então, é interessante você me perguntar isso, porque tudo começou com a pandemia, né? Com o coronavírus. Há um ano atrás, o grupo que eu faço parte, que é o Vasco Med, juntamente porque o meu irmão me colocou no grupo, me convidou, porque eles viram nas lives que estavam tendo os intérpretes, né, na janelinha de intérprete, acharam legal, interessante. E dentro do Vasco Med tem outros grupos, tem vários grupos. E aí, em um dos grupos que eu me apresentei, eu falei que eu era intérprete de Libras, tradutora, e eles me convidaram para gravar o hino do Vasco em Libras. Eu, óbvio, aceitei, traduzi, aí eles postaram na própria página deles e também no Twitter. Só que assim, eu Yatsa, não sabia da grandeza, da força do Twitter, né? E o negócio viralizou. E eu recebi um convite do Renato, esse é o sinal dele, Renato. Ele me convidou falando que era surdo, que tinha visto a primeira vez o hino do Vasco em Libras, que tinha amado, que agora ele entendia como é a importância, né, da história do clube mesmo. E aí ele me convidou perguntando se eu podia ajudar eles no grupo com as notícias, com as informações de tudo do Vasco, não só do futebol. Claro que para o grupo dos surdos vascaínos o mais importante é o futebol, né?
Mas eu aceitei. Para mim era um grande desafio, porque eu amo Libras, mas a minha formação é mais para interpretar na igreja e contextos da sociedade. E é importante falar isso aqui, porque quando a gente está falando de futebol, né, é um outro contexto. Os sinais são próprios. Então, só realmente a pessoa que faz parte da comunidade surda sabe os sinais específicos certos. Então, assim, eu me senti honrada, eu aceitei, e já tem um ano que eu estou com eles dentro da comunidade surda. E o projeto de criar, né, o Instagram e o Twitter também, do Vasco Libras, veio porque no início a gente era uns 30 membros no grupo do WhatsApp, desculpa. E eu como a única ouvinte. E eu achava, poxa, o Vasco é um time tão grande, né? Com uma história tão forte, e só tem 30 surdos. Eu não acredito nisso. Para mim tem muito mais espalhado pelo Brasil afora. Só que não sabem, porque falta essa informação. E aí eu decidi criar um Instagram e todas as notícias e dúvidas que eles mandam no grupo do WhatsApp, né? As mais importantes e principais eu pego, gravo direitinho e coloco lá no Instagram. E daí, em 2 semanas, já aumentou o grupo, já somos acho que 44, 45 já. E eu continuo como a única ouvinte, né? Porque eu sou intérprete. E aí também é importante falar uma coisa, porque quando a gente fala que é a comunidade surda, as pessoas, nós ouvintes, né, na sociedade, a gente pensa muito que é surdo, mudo, né? A gente usa esse termo, essas duas palavrinhas, e é errado, porque na verdade eles são surdos. E dentro da surdez existem vários níveis, né? Mas eles são surdos. A mudez é uma outra deficiência. Eles falam, mas eles não falam igual a gente, o português certo, as palavrinhas certas, porque como eles não ouvem, eles não desenvolvem a fala perfeita. Mas se você parar para observar, o surdo, ele grita quando ele está emocionado, quando ele está com dor, né? De felicidade, de raiva, de tristeza. E assim, eu acho que por aí a gente já pode começar a ter esse cuidado, né? Na hora de usar as expressões certas. E você está falando essa questão do surdo, mudo, que muitas pessoas ainda falam isso, né? E como você disse, tem vários níveis. E pessoas que não nasceram surdas também e passaram a ser surdas. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado com as generalizações. Mas você está acompanhando o crescimento desse grupo, né? Que é muito importante. Mas eu queria saber também como que você começou a se interessar por Libras e o que as pessoas que se interessam podem fazer para também se tornarem intérpretes, porque eu tenho certeza que a gente pode construir, tem espaço para ter muito mais pessoas fazendo o seu trabalho também, o que você está fazendo em várias outras comunidades, e isso deveria ser muito mais difundido, né? Então, como é que foi o seu caminho e o que as pessoas podem fazer para se tornarem intérpretes? Muito boa pergunta. Eu comecei, como eu já falei aqui um pouquinho antes, na igreja, né? Eu sou adventista do sétimo dia, então eu comecei a aprender Libras porque eu fazia parte do grupo de desbravadores do Fonseca. Para quem não conhece desbravador, é parecido com um escoteiro, né? Mas é diferente porque é da igreja adventista. E dentro do desbravador tinha uma unidade que se chamava Formiga. E essa unidade era composta por pessoas surdas, né? E todas as atividades que a gente fazia, a gente tinha que escolher um surdo
para justamente começar nesse trabalho da comunicação, da acessibilidade e da inclusão. Só que assim, beleza, certo. Só vou ficar ali dentro das atividades do grupo Desbravador? Isso para mim era muito pouco. Eu não ia ter aquele aprendizado, realmente, aquela fluência que a gente tanto fala. E aí, quando acabava o Desbravador, eu ficava na igreja, sempre tinha os banquinhos certos dos surdos e dos intérpretes. E aí eu sentava junto com eles e queria aprender, né? Eu falava, caraca, olha que legal as mãos falando, né? Bonito, eu quero aprender. Será que eu consigo? Eu achava difícil, porque nenhum idioma é fácil, né? Basta a gente querer. E um caminho para eu chegar até aqui foi um pouquinho difícil. Esse meio é muito difícil, porque a gente quer que as pessoas te ajudem, né? Você ajuda para você ser ajudado. Mas ainda nem todos te ajudam, né? As pessoas sempre apontam um erro, porque quando a gente está começando, principalmente na Libras, Libras é treinamento. Você tem que aprender a contextualizar. E é muito comum os estudantes copiarem os sinais, né? Então, copiam as palavras e quando vão traduzir para formar frases, faz palavra do português em Libras, né? Palavra por palavra, palavra por palavra. E esse não é o certo. Porque, por exemplo, eu já falei aqui que eu gravei o hino do Vasco, né? O hino do Vasco, o início é assim, em português, vamos todos cantar de coração. Se eu chegar para um surdo e fazer isso, ele não vai entender nada. Ele vai falar, quê? Coração cantar? Como? Coração canta? Então, você tem que contextualizar, que significa o quê? Vamos todos torcer, né? Cantar com força, vamos gritar, vamos mostrar o nosso amor pelo time do Vasco. Então, acho que o grande segredo é esse, você se esforçar, praticar e aprender de fato, não copiar ou decorar. Então, você, no seu processo, você buscou o aprendizado, não necessariamente entrando num curso ou tendo aulas, essa parte, como foi? Assim, você foi por você mesma, pelo seu interesse, você foi buscando, ou você teve a oportunidade de, não sei, ter um certificado, ou existe uma aula específica que você pode fazer? Como acontece isso? Então, no meu caso, eu aprendi com a vivência na comunidade surda, que eu fazia parte, que era na igreja. E aí eu treinava, eu olhava, eu perguntava as coisas que eu tinha dúvida, né? E então o meu processo de aprendizagem começou assim, de convívio, contato. Depois, recentemente, que eu fiz a pós-graduação de Libras, né? Então eu sou pós-graduada, sou formada, dou cursos de Libras também, porque eu acho que isso é tão lindo que eu não posso ficar a guardar só para mim, sabe? Então, eu quero ensinar, porque o meu objetivo de vida é poder levar a acessibilidade e inclusão a todos, justamente pelo que eu vivi com a comunidade surda, porque falta muita informação. Aqui, no caso, a gente está falando só de times de futebol, né, do Vasco, mas na área de saúde não tem informação direito. Sobre os próprios direitos deles, de leis, não tem, sabe? Então, eu acho que esse é o grande objetivo. Para quem está começando, eu acho muito importante você procurar um curso, sim. Mas, assim, antes de você entrar de fato no curso, pesquisa os profissionais. Porque agora, de 2020 para cá, para esse 2021, e a tendência é crescer, tem pessoas que falam que são professores, pedagogos, intérpretes e tradutores, mas quando você vê,
não sabem contextualizar. Eles fazem o português sinalizado, que não é Libras, né? É a mesma coisa que uma pessoa chega para você e fala: ah, eu sei Libras, eu sei fazer o alfabeto. O alfabeto não é Libras em si, é um recurso, né? É uma coisa que nós usamos quando não tem os sinais próprios, por exemplo, para nomes, essas coisas assim. Mas sinal mesmo, dentro da Libras, só o alfabeto não é, entendeu? Então é importante você procurar um curso, é importante você pesquisar o profissional que vai te ensinar, né? Mas eu acho que o mais importante é você querer, é você desejar e você praticar. Não adianta você comprar o curso e só assistir às aulas e não praticar. Porque Libras é contato, Libras é vivência, Libras é ação, Libras é amor. Então, tudo isso junto, né, com a prática, vai te fazer ser um intérprete, um tradutor, uma pessoa que entende bem Libras, que sabe se comunicar bem e vai te levar à fluência. Isso foi muito bonito, adorei a sua explicação. Espero que as pessoas também se interessem a aprender, a buscar. E mesmo que não se formem, que não sejam intérpretes, que aprendam, né? Porque é importante que a gente se comunique. Então, não só para ser intérprete, mas para aprender, também para a vida. E falando da vida, a gente já vai se aproximando aqui do nosso final. E já adianto que fiquei muito feliz de te receber. E eu queria saber se existe alguma história, algum momento marcante seu com o Vasco. Pode ser de emoção, de um jogo que você ficou muito feliz, de um campeonato, ou pode ser a história curiosa que você quiser contar, mas conta pra gente um pouco de alguma curiosidade, algum momento especial seu com o Vasco, que seja marcante para você. Vamos lá. A primeira vez que eu fui em São Januário, para mim, foi muito marcante. Acho que por tudo, né? E depois, quando eu comecei a entender verdadeiramente a história. Também tenho que falar aqui dos jogos que eu ia dos campeonatos, que eu ia lá no Maracanã, né? No estádio do Maracanã. E principalmente quando faltava pouco para o Romário, que esse é o sinal do Romário, fazer 1000 gols, né? Então, eu e minha família, a gente sempre, desde faltar 20 para ele completar os 1000 gols, a gente sempre ia. Então, para mim, aquilo ali foi muito marcante. E agora, assim, mais marcante para mim está sendo perceber, né, que os torcedores vascaínos realmente estão querendo apoiar esse projeto de acessibilidade, de inclusão, que eles têm um carinho com o projeto, com a comunidade surda, e que querem sim, de fato, que os surdos estejam no mesmo nível, né, que nós ouvintes, que tenhamos as informações certas e precisas. Então, isso para mim me marcou muito, principalmente agora falando do projeto do Vasco Libras, né, não tem como não falar da força do Twitter e da força que algumas páginas do Instagram do Vasco estão me dando também para esse projeto realmente ser firme e ter voz, e mostrar que sim, o surdo tem voz, né? E eles me escolheram para ser a voz deles, para representar eles para a sociedade vascaína. Então, eu só tenho a agradecer. E agora, agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando e mostrando um pouquinho mais sobre o que é o projeto, né, do Vasco Libras e a importância da acessibilidade e da inclusão. E aí eu queria finalizar deixando duas leis aqui. Primeiro, que é a Lei de Libras, que é a Lei 10.436 de 2002, né, que eu acho importante vocês verem, e também a Lei da Inclusão e de Acessibilidade também, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, é isso. Obrigada.
Muito obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir para você me ensinar um sinal. Espero que eu consiga fazer da maneira correta, mas a gente normalmente termina falando saudações vascaínas, casaca. E então, eu vou te botar maior aqui na tela, vou me botar no canto. Deixa eu te passar para cá. Pronto. E falar para todo mundo que nos acompanhou nessa live. Se você gostou, deixe o seu like. Eu adorei a entrevista. E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, Yatza. E então, nesse momento, eu vou para o meu momento de aprender. Se você puder me mostrar como é, eu vou tentar fazer também para mandar saudações vascaínas para toda a comunidade surda. Tá, então vamos lá. Saudações, tá? Saudações. Nesse contexto, é tipo celebração, né? Parabéns, olha aqui. Então, o sinal é como se você fizesse a mão assim. Você vai fazer girando, com um sorrisinho no rosto. Saudações, saudações vascaínas. Esse é o sinal do Vasco. A mão assim, no meio do seu peito, com o dedão no meio do seu peito. Vascaína. E no caso do casaca, aí a gente tem que escrever. Aí vai fazer a letra C, o A. Peraí. De novo, porque deu uma travada de leve. C. O A. O S. O A. O C. E o A. O C. O A. O S. O A. C. A. Isso aí. Parabéns! Certinho! Então, agora eu vou tentar. Saudações vascaínas, casaca. Certinho, parabéns! Perfeito! Obrigada, vou guardar comigo e vou tentar levar isso para minha vida e ficar um pouco mais fluente. Então tá bom, então, eu que agradeço. Um beijo enorme e obrigada pela presença. Eu que agradeço. Tchau, gente!